Olá, aqui é a professora Vera. Nós vamos falar hoje um pouco do teste F. Ele é um teste paramétrico e ele trabalha com médias e ele também é chamado de análise de variância, né, de ANOVA. O teste de análise de variância, ou o teste F, ele faz a verificação se várias médias, né, que é a média de grupos diferentes, provém de uma mesma população. Ou seja, que nós temos vários grupos e que todos têm uma média semelhante, ou todos têm a mesma média. E para isso nós vamos testar as diferenças entre K médias, de K tratamentos de dados, onde se supõe também que a análise de variância, né, que a variância dessas amostras também é semelhante. A variância desses K tratamentos também, né, é semelhante, se relacionam a uma mesma população. As médias, né, e as variâncias têm relação em uma mesma população, ou em populações semelhantes. Quando a gente fazendo análise de variância com um fator, né, o modelo de análise de variância de um fator se relaciona com o teste das diferenças entre K-médias amostrais, quando os sujeitos são colocados aleatoriamente em cada um dos grupos de tratamento, nós temos que as hipóteses que o H0 vai ser que não existe diferença significativa entre esses grupos, entre esses K grupos que nós estamos trabalhando, e o H1, que nós temos aí sim, pelo menos duas médias diferentes entre si, ou todas que diferem entre si, e nesse caso nós vamos partir do princípio de que as médias têm diferença significativa entre si, onde nós vamos ter uma entrada de dados, né, uma tabela de entrada de dados, onde nós vamos ter K tratamentos, né, em cada um desses K tratamentos, N repetições. Aí nós vamos ter em cada um desses tratamentos o total e a média dentro de cada um desses tratamentos. E nós vamos ter o total e a média dentro de cada uma dessas repetições. Os tratamentos nós vamos chamar de K, né, e o número de repetições dentro de cada tratamento de N minúsculo. E o N maiúsculo, ele é obtido pela multiplicação dos K tratamentos pelas N repetições. Aí a gente vai ter o total dentro da observação que nós estamos trabalhando. Para se fazer análise de variância, nós utilizamos várias fórmulas. Algumas delas que trabalham com os tratamentos, e algumas delas que trabalham com os resíduos. Então, nós vamos trabalhar com a soma dos quadrados dos tratamentos e dos resíduos, com os graus de liberdade dos tratamentos e dos resíduos, e com o quadrado médio dos tratamentos e dos resíduos. Para nós podermos calcular a estatística final, o F da nossa estatística, o nosso valor aí calculado do teste. Para a conclusão dessa análise, então, nós devemos comparar a estatística F com o valor crítico. E se nós verificarmos a tabela F, né, onde lá na primeira linha nós vamos verificar K-1, que é os graus de liberdade dos tratamentos, e na primeira coluna nós vamos verificar N-K, que é os graus de liberdade dos resíduos, considerando o nível de significância adotado, que o mais comum é o 0,05, é o 5%. Nós vamos encontrar lá na tabela o valor crítico. E se o valor tabelado, né, o valor crítico, se o valor da tabela for menor do que o valor calculado, nós vamos aceitar o H1. Ou seja, se o valor tabelado for menor que o valor calculado, nós vamos rejeitar o H0 e aceitar o H1. Se por acaso o valor tabelado for maior do que o valor calculado, aí nós vamos aceitar H0. Para isso, vamos verificar lá na nossa
na nossa tabela. Né? A tabela ela pode ter várias formas, onde a gente sempre vai ter na primeira linha os graus de liberdade do numerador, dos tratamentos, e na primeira coluna os graus de liberdade dos resíduos. E nós vamos procurar dentro da tabela qual é este valor crítico. Né? Qual é o valor crítico que a gente está adotando aí, né, para aceitar ou rejeitar o H0. Vamos ver um exemplo. Um exemplo 1. Nós temos aqui a idade de 3 grupos de pessoas e atendimento psicológico por depressão. Nível de significância adotado 0,05. O primeiro grupo, a idade é 16, 13, 36, 29 e 18. O segundo grupo, a idade é 38, 21, 36, 39 e 26. O terceiro grupo, 19, 14, 17, 15 e 12. Soma total do primeiro grupo 112, do segundo grupo 160, terceiro grupo 70. A média do primeiro grupo 22,4, a média do segundo grupo 32, média do terceiro grupo 17,4. Cada valor elevado ao quadrado somado. O primeiro grupo, se nós pegarmos cada valor ao quadrado e somarmos, dá 2.886. O segundo grupo, 5.378. E o terceiro grupo, 1.215. Onde aqui nós temos K tratamentos, K grupos, nesse caso, o K é igual a 3. Tá? K é igual a 3. E nós temos aqui, né, N indivíduos, 5 indivíduos em cada um desses grupos. Então, nós temos 3 grupos com 5 indivíduos. Então, o nosso N maiúsculo vão ser 15. 3 vezes 5 vai dar 15. Onde o total das medidas, né, 112 mais 160 mais 77, vai dar juntos, eles têm 349 anos. A média de idade desses indivíduos, 23,627. Né? Calculando ali a soma dos quadrados dos tratamentos, o SQT, é o N é 5, vezes o somatório das médias ao quadrado. Então, nós vamos pegar as médias e vamos elevar ao quadrado e vamos somar, menos a soma das médias elevado ao quadrado. Então, somando as médias elevando ao quadrado, dividindo por K. K é o número de tratamentos, é o número de grupos. Nós vamos ter 694,53333, dá uma dízima. Esse 694,53 é a soma do quadrado dos tratamentos. Calculando a soma dos quadrados dos resíduos. Então, nós vamos ter a soma do quadrado de cada um dos grupos, menos a média de cada um dos grupos elevado ao quadrado, dividido pelo número de informações em cada grupo. Somando todos eles, nós vamos ter 664,6. Esse é a soma dos quadrados dos resíduos. O total da soma dos quadrados dos tratamentos mais a soma dos quadrados dos resíduos dá 1.358,93. Por enquanto, a gente não vai usar esses valores. Pensando nos graus de liberdade. Os graus de liberdade a gente calcula como K menos 1, né, para o numerador. Então, é 13 menos 1, né? K é o número de tratamentos, número de grupos, menos 1 que vai dar 2. E K, aqui diminuindo do N maiúsculo, vamos lembrar que o N maiúsculo é 15, né? Menos o número de tratamentos, que é 3, vai nos dar igual a 12. Considerando aqui, né,
n que é 15, menos 1, nós vamos ter um total de 14 graus de liberdade. Ou podemos fazer 2 mais 12. Podemos pegar, né, e somar, a gente vai ter 14 graus de liberdade. Considerando que o quadrado médio dos tratamentos é o que a gente obteve lá na soma dos quadrados dos tratamentos, que foi o 694,53, dividido por k menos 1, vamos lembrar que o k é 3, 3 menos 1, 2. Nós vamos ter um valor, né, do quadrado médio dos tratamentos de 347,267, e também continua aí esse valor arredondado. Considerando que o quadrado médio dos resíduos é o que nós encontramos como a soma do quadrado dos resíduos dividido por n menos k, então dividido por 15 menos 3, que dá 12, vai dar 55,383. Pegando esses dois valores, o 347,267 e dividindo pelo 55,383, nós vamos ter a estatística do teste. A estatística do teste, ela vai dar essa divisão 6,27. Nós temos aqui, procurando na nossa tabela, se nós temos os graus de liberdade lá na primeira linha da tabela como 2 e na primeira coluna da tabela como 12, né, que são os graus de liberdade do numerador e do denominador, nós vamos ter que o valor tabelado, o valor na tabela vai dar 389. E a regra de decisão, aqui a gente não vai usar gráfico, a gente vai usar regra de decisão. A regra de decisão, ela é, se o valor calculado for maior do que o valor tabelado, a gente rejeita H0. Se o valor calculado for menor do que o valor tabelado, a gente aceita H0. Neste caso, o valor calculado deu 6,27. O valor tabelado, 13,89. Então, nós vamos rejeitar o H0. Ou seja, os grupos têm, sim, né, idades diferentes. Eles têm aí resultados diferentes nas idades desses grupos. Bom, da onde saiu esse 3,89? Vamos voltar lá para a nossa tabela, lá para essa tabela, né, onde a gente vai, vou dar um zoom nela aqui, né, onde a gente vai considerar que nós temos 2 graus de liberdade para o numerador e para o denominador 12 graus de liberdade. Vai nos dar 3,89. Então, nós temos lá pela tabela o valor crítico, o valor crítico dos nossos resultados. O valor crítico, que a gente vai pegar esse valor crítico e vai comparar com o valor calculado, utilizando sempre essa regra de decisão, né? Se o F calculado for maior do que o F tabelado, rejeitamos H0. Se o F calculado for menor do que o F tabelado, aceitamos H0. Nesse caso, a idade desses dois grupos difere significativamente. Aqui nós temos um outro exemplo onde a gente tem 15 pessoas, 15 pessoas aí onde estão sendo verificadas. Um outro exemplo para vocês darem uma olhada. E a gente tem também aqui, né, os valores já calculados e a estatística do teste como 3,35. Neste caso, o valor calculado é menor do que o valor tabelado. Então, a conclusão, que é o nível de significância de 0,05, as três médias, os três métodos, né, os três resultados, não diferem significativamente entre si.